Eu gostaria de fazer uma pergunta sincera para você. Realmente, sinceramente, dentro de você, você acredita que Deus pode consolar, refrigerar a sua alma, te fazer feliz, você ser uma pessoa feliz, realizada, plena? Ou você só está crendo no Deus que pode dar o pão material, o sustento material, e essas outras coisas só virão lá no céu? Vamos conversar sobre isso hoje? Uma das funções mais conhecidas e pouco utilizadas do Espírito Santo. Sim, nós vamos falar sobre esse tema agora. E eu quero começar com o versículo que está em João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, Jesus falando, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Eu quero começar lembrando lá da aula extra 1, por isso que eu fiz aquela aula, eu acho importante você assistir, que fala sobre a Trindade e o plano de salvação. Para você entender que esse versículo de refrigerar a nossa alma, ele é ligado diretamente ao Espírito Santo. Por isso que nós vamos falar do Espírito Santo atuando em nosso ser e como ele age e como nós devemos deixar que ele haja em nossa vida. Porque tem isso, ele não vai impor nada. O Espírito Santo não se ira, ele se entristece. O Espírito Santo ele não vai impor nada a você. Então, vamos aprender hoje o que ele faz e como deixar ele fazer em nossas vidas. E eu quero começar dizendo que escolhemos a versão clássica de propósito. Mas na NVI, por exemplo, fala conselheiro, na revista revisada fala ajudador, na nova versão transformadora fala encorajador e nas demais versões consolador. Todas têm algo em comum. É o Espírito Santo conosco, ao nosso lado, dia a dia, em todo momento da nossa vida, na nossa vida diária. Guarde uma coisa. Pare, eu estou falando muito guarde uma coisa nos vídeos, né? Eu estou repetindo, mas eu gostaria que realmente você guardasse isso mesmo. Não deixe para falar com o Espírito Santo, para se relacionar com Deus apenas em momentos cruciais da sua vida. Porque às vezes não vemos as promessas de Deus se cumprirem em nós? Porque nós só deixamos para nos relacionar com Deus em momentos em que julgamos ser importantes em nossa vida. Parece que só consultamos Deus em momentos agudos, ou até parece que só consultamos Deus, falamos com Deus também para agradecer por termos passado esses momentos agudos. Depois voltamos à nossa rotina. Depois parece que nos esquecemos. Estamos vivendo mais ou menos como era no Antigo Testamento. Temos data para falar com o Senhor e depois a gente toca a nossa vida normalmente. Esse tempo já passou, esse tempo já acabou, o véu foi rasgado. Para de tentar ser igual se era no Antigo Testamento. Você agora tem Deus dentro de você 24 horas por dia. Então, por que você só conversa com Ele 3, 4, 5, 10 vezes por ano? Se Ele está morando, habitando em você, se Ele tem consolo, ajuda, conforto para a sua vida diária, os seus problemas diários. Aí também ele diz que nos guia em toda a verdade maior é Jesus, é a palavra, é a sua palavra. Mas ele nos guia também dentro dessa palavra, ele nos guia na verdade. Ele nos guia, ele nos ajuda a fazer as escolhas certas de acordo com a vontade do Pai, em nome de Jesus. Então por que não aproveitamos isso diariamente e só deixamos para falar com Deus em alguns momentos da nossa vida? Vamos continuar? O Espírito Santo é Deus presente, vivo dentro de mim, interagindo 24 horas comigo, me guiando em toda a verdade, a todo momento, consolando, ajudando, encorajando, dando conselhos, ou seja, Deus conosco. Tem um relacionamento pessoal, intransferível e diário com o Espírito Santo. Fale com Ele a todo dia e escute também a sua voz. Não deixe o Espírito Santo ser apenas aquela pessoa, Deus falando,
em momentos muito grandes, mas use Deus diariamente. Desculpa se use no sentido bom da palavra, se relacione com Ele diariamente. Quando, e isso aqui é muito importante, quando você deixa de ter um relacionamento diário, você deixa de entender a voz do Espírito Santo, porque ele não vai gritar para você. Ele não vai gritar no seu ouvido. O Espírito Santo não grita, ele é uma voz mansa e suave. E quando eu deixo de ter um relacionamento com ele, eu já deixo também de entender a sua voz. É legal quando a gente está, por exemplo, com uma amizade, a gente tem uma amizade profunda. Quando você tem uma amizade profunda, ou você tem uma banda, por exemplo, que é o meu caso, que eu toco há anos e muitos anos, com pelo menos alguns componentes do Ministério Louvor da nossa igreja, você olha para a pessoa e você sabe, ela olha para você, ela sabe. A gente olha um para o outro e se comunica, há uma intimidade. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você começa a entender o que ele quer na sua vida, você começa a entender o seu consolo, o seu conforto, o seu guiar, e ele já não precisa falar muito. Você já está numa intimidade tão grande com ele que ele dá apenas aquele toquezinho e você já entende, é Deus falando comigo, eu tenho que ir por esse caminho. Ter uma intimidade com o Senhor também enche o teu ser. Ao mesmo tempo que você dá para Ele adoração, a glória devida ao seu nome, quando você tem uma relação diária com Deus, você também vai ser enchido por Ele. As promessas, elas saltam da palavra e elas entram dentro de você e formam de você rios de água viva. Rio não é represa, não é só para você. O rio, ele entra, ele é tão forte, tão transbordante, as águas são tão abundantes que ele transborda para outros. Quer ter uma vida feliz e completa com o Senhor, e agora eu digo a filhos de Deus, relacione-se com o Espírito Santo, relacione-se com Deus, que Deus Trino, 3 em 1 ao mesmo tempo. Então posso falar Espírito Santo, Deus Pai ou Deus Filho. Nessa lição especificamente estamos falando da atuação do Espírito Santo, mas Deus, é o Deus Trino. Relacione-se com Deus, que Ele vai te dar a tua porção diária, o teu maná diário. Ele vai encher a tua vida, Ele vai completar. Tem um hino antigo que diz, Tu és minha alegria, minha força para viver, sacias minha sede e completas o meu ser. Para experimentar isso, você tem que experimentar, tem que comer, tem que provar, se alimentar do maná diário. Ter um relacionamento com Deus. Não quer dizer que as lutas não virão. Não quer dizer que a tentação não virá. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas ele foi tentado em tudo. Aí eu quero dizer, estar com Cristo, se relacionar com o Espírito Santo, não significa que a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico e tantas outras coisas que fazem mal para a alma, que elas não vão tentar entrar, penetrar em você. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E sim, eu estou tratando a depressão, síndrome do pânico e ansiedade como algo eminentemente espiritual que afeta a sua alma. Eu sei que tem muitos filhos de Deus nesse momento tratando apenas como doença. Eu tenho para mim, eu vou abrir para vocês. Se vocês não gostarem, pode desligar o vídeo agora, sem problema. Para mim, essas coisas começam na alma e se manifestam fisicamente no corpo. E quando se manifesta fisicamente no corpo, precisarão ser tratadas por medicamentos que tratam do corpo. Mas o essencial, a causa, não é doença, não é do corpo. Para mim, a causa é espiritual. Está ligada às coisas espirituais, da alma, às dores da alma. E essa não há remédio humano que possa curar. Mas sim, quando chega a um nível em que o corpo é atingido, precisa-se de medicação, precisa de profissionais, tudo isso. Mas eu creio, eu acredito, que quando Jesus entra no teu ser, que você tem o Espírito Santo vivo dentro de você, essas tentações, essas coisas podem tentar chegar na tua vida. Mas você tem provisão na palavra. Agora eu falo, filhos de Deus, aqueles que são herdeiros, povo adquirido por Deus, sacerdócio real.
aqueles que têm o escudo da fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu creio que filhos de Deus têm as ferramentas necessárias dentro da palavra e tem o Espírito Santo dentro dele para combater isso. Se usa, se não vai usar, se vai usar mal, depende de cada um. Mas que tem as ferramentas, tem. Você tem a palavra que é completa para o teu ser. É alimento perfeito e completo. E você também tem o Espírito Santo morando 24 horas em você, que a Bíblia diz que é consolador, ajudador, conselheiro e te guia em toda a verdade. Volto a dizer, até na minha vida, não é que a ansiedade não venha, não é que a gente passa uma situação difícil, muito perturbadora, e começa a vir aquele sentimento de você não querer mais aquilo, de começar aquela fuga. Quem já não passou uma situação, eu já passei situações de alto estresse, por exemplo, dirigindo, e eu tive que baixar a cabeça e falar assim, Senhor, me ajuda, que eu tenho que levantar minha cabeça, eu tenho que segurar esse volante, pisar no acelerador e chegar em casa. E a vontade é de nunca mais pegar um carro. Mas aí no Senhor eu renovo as minhas forças, renovo a minha esperança. O Espírito Santo enche o meu ser e me dá coragem para levantar e caminhar e começar tudo de novo. Não entenda uma coisa, quando o Espírito Santo está dentro de você, quando ele diz que ele refrigera a sua alma, não quer dizer que as tentações, os problemas não queiram entrar. Satanás está ao nosso derredor buscando alguém que possa tragar. É a função dele matar, roubar, destruir. Ele vai tentar fazer isso, mas nós temos provisão na palavra para combater. Se tem algum filho de Deus nesse momento que não está conseguindo, eu não quero culpar você, dizer assim, você é fraco na fé, você é isso, você é aquilo. Mas eu quero animar você e dizer, sim, você tem duas coisas. Você tem a palavra de Deus que é completa, alimento completo. E você tem o Espírito Santo que quer te ajudar, quer te auxiliar, quer te guiar em toda a verdade, quer ser o seu consolador. Mas isso você precisa desenvolver agora. E eu não estou dizendo para você parar nada do que você está fazendo. Eu estou dizendo, adicione uma coisa. Comece a cultivar um relacionamento diário com o Espírito Santo, com Deus. Isso vai ser muito importante na sua vida. E a você que está começando a querer entrar nisso, que está batendo a sua porta, a Bíblia tem uma dica importantíssima. Jesus resistiu Satanás na palavra. Resista isso na palavra. Se vem aquele momento que você não quer dormir, porque está vendo aquela em paz me deito e pego no sono. Mas não repita uma nem duas vezes não. Se vê, a Bíblia diz, e eu não vou acreditar no que está aqui, eu vou acreditar na palavra de Deus. Em paz me deito e pego no sono. É a promessa de Deus para mim. E essa promessa vai se cumprir na minha vida. Eu vou deitar em paz, eu vou pegar no sono e eu vou dormir, porque é o Senhor que me dá segurança. Como ministro do Evangelho, eu devo pregar o Evangelho. Eu devo dizer para você, qual é a minha opinião? É essa. Filho de Deus, você tem todas as ferramentas para não deixar isso entrar. Filho de Deus, se você deixou isso entrar, adicione a principal ferramenta para sair disso. Adicione, não estou dizendo para você tirar nenhum tratamento, nenhum remédio. Não tenho nenhuma autorização de Deus para falar isso para você. Mas adicione algo, um viver diário com o Espírito Santo, com o Senhor, através da oração e da palavra. Assim eu tenho certeza que você vai ver o refrigério da alma na sua vida. Nós vamos ver versículos abaixo. Eu falei de falar a palavra, né? De que Jesus combateu Satanás na palavra. Nós vamos ver trechos abaixo, apenas alguns exemplos na segunda parte, que vão demonstrar o que eu estou falando para você. Por que é importante termos um relacionamento diário com o Senhor? Porque se eu aprendo a ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas, vendo o seu agir no dia a dia, eu crio substância, eu crio, essa é a palavra correta, eu crio substância, eu crio base para crer que o Senhor também é poderoso para fazer coisas grandes na minha vida. Pequenas vitórias, pequenas conquistas são muito importantes. Aliás, eu quero também abrir um segundo parênteses aqui. Comemore as pequenas vitórias, comemore as pequenas conquistas.
E se você tiver pequenas derrotas, não se deixe abater e não transforme em grandes derrotas. São pequenas. Agora eu estou dizendo da vida, tá? Da vida, da vida. Comemore as pequenas vitórias, não se deixe abater pelas pequenas derrotas. A vida é assim. Pequenas vitórias, pequenas derrotas. Pastor, mas você está falando isso, mas está contrastando com o que você acabou de dizer. Não, estou dizendo da vida. Não é assim, a gente ganha alguma coisa, aí tem dia que não vai bem. Eu e minha esposa, vocês sabem, acho que está aqui no canal um vídeo sobre autismo. Nós vamos fazer um vídeo em 2021 atualizado. Nós temos nossa filha autista Débora, a mais novinha. E o caminho de um autista para conseguir a sua autossuficiência, a sua independência, a sua autonomia, o caminho não é reto, não é linear. O caminho é assim, ó, você vai, pequenas vitórias ou grandes vitórias, pequenas derrotas, vai para lá, vai para cá. Então vamos lá, ponto A aqui na guitarra e o ponto B aqui, meu dedinho aqui nesse quadrinho que está atrás de mim. A gente pensa que é assim, ó, a gente vai fazer terapia, vai fazer tudo, vai dizer assim, não. Quando você está tratando de uma criança com TEA, transtorno do espectro autista, o seu caminho é assim, ó. Olha quanto tempo estou perdendo. Aí chega aqui. Então eu vou dizer para vocês, sim, eu sou pastor, sim, eu vivo nas promessas do Senhor, mas eu tenho que dizer, é uma coisa, é parte da vida. O tratamento da minha filha no TEA, no autismo, o tratamento dela é feito de vitórias e tem pequenos dias de pequenas derrotas que a gente vai dormir desanimado, pede força ao Senhor, chega no outro dia, o Senhor renova nossas forças e nós voltamos a lutar. Mas nós temos certeza em Deus que Ele é poderoso para chegar desse pontinho aqui da guitarra até esse pontinho aqui desse quadrinho. Ele vai fazer a minha filha chegar lá. Comemore as pequenas vitórias. Não ache que é pequeno o suficiente. Isso é pouca coisa. Comemore, porque isso cria substância para você continuar. E não se deixe abater pelas pequenas derrotas que a vida pode te apresentar, a vida cotidiana, a vida diária. Não se deixe abater por ela. Não transforme pequenas derrotas em grandes derrotas, como se nunca mais fosse nada de bom acontecer na sua vida. Tudo isso para voltar para a lição, para dizer, quando nós ouvimos a voz do Senhor, do Espírito Santo em pequenas coisas e elas dão certo, que bom! A gente cria substância, cria base sólida para querer em coisas grandes. Quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente sabe que ouviu, mas a gente não faz e gera pequenas derrotas, não nos deixemos abater. Vamos aprender a lição e saber da próxima vez que Ele falar, eu vou ouvir. Lembra de Samuel? Samuel ouviu a voz de Deus e foi falar com Eli. Ouviu a segunda e foi falar com a voz de Eli. Aí Eli entendeu, olha, é Deus falando. Da próxima vez fala. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, nem sempre nós vamos compreender de primeira a voz do Espírito Santo, é um aprendizado. Por isso que até... Aí eu vou trazer para a vida espiritual agora. Por isso que às vezes até nosso relacionamento com Deus pode ser, com o Espírito Santo, pode ser de pequenas e grandes vitórias e um pouquinho de derrota. Por que esse pouquinho de derrota? Aí quando Ele fala, a gente não ouve e a gente vê assim, deu errado. Mas Ele me falou e eu não ouvi. Aí o que a gente faz? A gente aprende para não fazer de novo. Não adianta corrigir o seu filho. Outro parênteses aqui. Tá cheio de parênteses hoje. Não adianta corrigir o seu filho sem mostrar o caminho certo. Não adianta bater por bater. Deus não bate por bater. Deus bate para corrigir. E corrigir é mudança de rumo. Nunca bata no seu filho, nunca... tem gente que é contra bater no filho. O bater que eu estou falando pode ser um tapinha, pode ser uma bronca, pode ser qualquer coisa. Eu vou chamar tudo de bater. Pronto. Nunca bata no seu filho sem mostrar o caminho correto. Porque senão você está apenas criando nele, aí sim que o pessoal fala de bater, né, da palmadinha, está criando nele a raiva, a autoestima baixa e tudo isso que o pessoal fala. Se você quer repreender o seu filho, se essa é uma palavra mais correta, pronto, parei de falar de bater. Se você quiser repreender o seu filho, entenda bem, não é repreensão pela repreensão, é repreensão pela correção, por mudar o rumo, para mostrar para ele, você está sofrendo essa punição, seja até castigo, porque você fez isso.
E isso que você fez gerou essa punição na tua vida. Então, da próxima vez, não faça. Porque se você fizer o errado, você vai colher o errado. Se você fizer o certo, você vai colher o certo. Pegue isso nesse paralelo no seu relacionamento com o Espírito Santo. Tá? Tudo isso para dizer a importância do dia a dia. Os pequenos acertos, as pequenas vitórias, as pequenas derrotas quando a gente não ouve o Espírito Santo. Mas sempre que ele tiver de puxar a tua orelha nesse relacionamento diário, é para a sua correção. Para que você mantenha-se no prumo, mantenha-se ali na direção correta. É como se você fosse um avião, que se você desviar 1 grau, você pode parar até em outro continente, de repente, dependendo da distância, mas em outra cidade, com certeza você para. E de vez em quando ele tem que dar aquela corrigida de rumo na sua vida. É muito importante você ter uma vida diária com o Senhor. Uma outra coisa que eu quero dizer para a gente poder encerrar esse bloco. E o que podemos achar que é pequeno e normal pode ser uma grande armadilha para nós no futuro, ou desgosto para nós. O Espírito Santo pode nos instruir e para nós não fazermos algo que pode nos parecer pequeno, mas esse pequeno pode trazer consequências muito grandes no futuro. Então tem filhos de Deus às vezes que estão sofrendo coisas porque não ouviram a voz de Deus lá atrás e acharam que eram coisas pequenas demais que nem precisavam perguntar para Deus. Mas é aquela coisa pequenininha que gerou grande problema hoje. Fica essa primeira parte da lição para nós, antes de nós caminharmos para a segunda, onde nós vamos falar de versículos bíblicos, discorrer sobre eles para você ter a palavra dentro de você em momentos cruciais da sua vida. E momentos também diários. E eu quero agora usar a palavra de Deus para responder uma pergunta. Qual a importância desse consolo do Espírito Santo em nossas vidas? Por que isso é tão vital em nossas vidas? Eu quero ler apenas alguns versículos bíblicos, porque senão a gente faria um estudo de horas e tem um tempo. Aliás, eu até extrapolo, eu estou na média de 50 minutos por aula. Mas tá bom, né? 50 minutos é mais ou menos o tempo de uma aula mesmo. Para responder essa pergunta, nada melhor do que enchermos nossa mente e o coração da palavra de Deus. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Eu gostaria depois que, se dentro do possível, esse material escrito, está lá no nosso site www.palavra2.com. Então, só você digita palavra2.com ou www.palavra2.com. Lá você vai ter esse material escrito no nosso site e vai ter todos esses versículos lá. Recomendo que você vá nele, que você anote esses versículos, porque você vai precisar sempre da palavra de Deus para enfrentar os dardos inflamados do maligno que vem contra a sua alma. Tem mais versículos, mas nós vamos ficar nesses. É sempre bom você ter uma leitura diária da palavra de Deus. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Quantas vezes a palavra consolação ou consolados, ela é repetida, né? Como experimentamos o doce Espírito Santo em nossas vidas, nos momentos de batalha, lutas, tribulações, em que há amargura, em que as coisas tentam entrar em nós. Quando experimentamos isso, não somente nós conseguimos vencer, mas passamos a ser testemunhas vivas, passamos a ter aquela experiência. E com aquela experiência dada pelo Senhor, nós vamos passar a ser agentes abençoadores, agentes de consolação. Você, meu irmão, minha irmã, está sendo chamado para o Senhor nessa lição, para mais do que pedir receber, de o Senhor refrigerar a sua alma. Você está sendo chamado para, depois dessa lição, aprender esse relacionamento com Ele e ser um agente de consolação, ensinar a outros, testemunhar a outros que Jesus fez na sua vida. Assim que o Espírito Santo também conta com você para ajudar nossos irmãos em Cristo
a ajudar o corpo de Cristo. Entenda uma coisa, não guarde as bênçãos, não retenha as bênçãos de Deus para você. Lembre-se, você não é uma represa, você é um rio. Você dá, você não represa. O que Deus dá para você, o que você tem experimentado do Senhor, não é para represar, para se tornar só na sua vida. É para você dar. O seu relacionamento com Ele é, segundo Cantares, um jardim fechado. Só você e Ele. Mas quando se trata de, no corpo de Cristo, você recebe e você dá. Isso é de extrema importância. Salmo 94, 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Veja bem, é como eu falei lá em cima. Não quer dizer que as preocupações desse mundo vão ficar longe de você. Mas quando elas vierem, quando elas chegar aquela inundação de coisas que às vezes chegam na vida, né? Aquela cachoeira, aquelas inundações, e a Bíblia tem um salmo que fala, tá? Eu também tenho um vídeo sobre isso, vagalhões, que chegam de repente em nossas vidas. E elas chegam, faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que as consolações reanimam a nossa alma. Guarde isso, tenha isso em mente. Eu acho que vai ficar meus jargões nesse estudo, nesse curso online sobre meditações no Salmo 23. Que isso penetre na tua vida. Por mais que venham as ondas, as cachoeiras e os vagalhões. Por mais que tentem te sufocar, sempre a consolação do Espírito Santo é maior. E ela vai reanimar a sua alma. Basta você deixar. Basta você deixar que o Espírito Santo faça. Basta você olhar para o lugar certo. Agora eu quero fazer uma pausa aqui. Talvez a quarta pausa. Pedro, enquanto olhava para Jesus, caminhava. Mas enquanto ele olhava para a água, quando ele olhou para a água, ele afundou. A água não é o lugar que ninguém caminha. No momento de tribulação, no momento de tristeza, no momento de luta, no momento que as coisas parecem que inundações, parece que vem inundando o barco da nossa vida, parece que não é o momento certo de você falar de fé e de firmeza. A água não era local e não é local até hoje para se andar sobre ela. Lutas e tribulações não são locais para você naturalmente viver feliz, viver pleno com o Senhor e você lugar de vitória. Geralmente, esses lugares, esses momentos na nossa vida, são lugares que vêm para trazer desespero, desesperança, onde parece que tudo se rui, onde parece que você não tem chão, onde parece que, tudo é fluido, você não tem firmeza. Mas é nesses momentos que, se você olhar para Jesus, deixar o Espírito Santo atuar na sua vida, você pode sim caminhar sobre eles. Você pode vencê-los. A questão é, aonde está o seu olhar? Seu olhar está em Jesus ou seu olhar vai estar nos problemas? Seu olhar vai estar focado nas promessas de Deus ou seu olhar vai estar mergulhado, olhando para baixo, vendo esses problemas todos? Aí você realmente vai afundar. Em momentos onde parece que não tem nada, nenhuma base na tua vida, que tudo desmoronou, não olhe para o que desmoronou, olhe para Jesus. Olhe em fé para Ele, fixe os olhos nele. Eu tenho certeza que Ele vai refrigerar a sua alma, consolar a sua alma e te ajudar a caminhar assim como Ele fez com Pedro. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Um dos significados de bem-aventurado é aquele que desfruta. É aquele que desfruta do consolo. É isso que está dizendo. Aquele que chora desfrutará do consolo. Porque somos bem-aventurados quando choramos. Porque nós, filhos de Deus, desfrutamos do consolo de Deus, do Espírito Santo. Sempre que sofremos, há o interesse do Espírito Santo em estar conosco, como uma mãe que acalenta o filho quando está chorando.
Como diz o hino que cantamos a esse tempo, e altamente baseado na Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí o hino começa, fala, né? Eu creio, eu creio. Você crê? Você crê? Agora, se você teve uma experiência muito ruim, ou você conhece mães que não acalentam seus filhos quando eles estão chorando, a Bíblia também responde isso. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Mas eu não me esqueci de você, diz o Senhor. O Senhor nunca se esquece de você. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Aí entra um segredo. O Espírito Santo nos lembra de tudo aquilo que Jesus disse, de tudo aquilo que está na sua palavra. E como é que ele vai fazer a gente lembrar? Não é que ele vai implantar na nossa mente, na nossa memória, não vai fazer o download. Ele vai fazer lembrar. E só lembra quem viu, quem ouviu, quem guardou. Então daí é importante termos a palavra de Deus firmada em nós, uma leitura diária da palavra, um conhecimento da palavra no seu todo. Não transforme a Bíblia em caixinha de promessa. Hoje já não tem mais caixinha de promessa, né? Ou tem? Eu não sei. Eu já não entro na livraria evangélica há muito tempo. Mas na minha época, quando eu era pequenininho, toda casa de evangélico tinha lá caixinha de promessa que você tirava todo dia. Só tinha versículo bom. Só tinha versículo agradável. Conheça a palavra por inteiro. Porque em momentos da sua vida que você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar a palavra certa para você combater aquilo, para você agradecer a Deus, para você caminhar, para você tomar uma decisão e tantas outras coisas. O Espírito Santo, no momento, trará à sua mente a palavra correta para você poder agir. A palavra correta, eu digo a palavra de Deus. O versículo correto, que trará, então, sabedoria para você poder agir. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Gente, olha quanto versículo está falando de consolação. Você parou para pensar nisso? Começamos com Salmo 23, refrigera minha alma. Vamos para o Novo Testamento. Quantos versículos falam de consolação do Espírito Santo? 2 Coríntios 1, 5. Como pastor, tenho visto filhos de Deus de alto grau de temor de lutas e tribulações. Muitos sequer nem trabalham na igreja. Muitos sequer têm medo de ministérios. Medo de tudo. Porque tem medo das aflições de Cristo. Tem medo do que ser crente, do que ser filho de Deus pode trazer. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, olha, se tem a aflição de Cristo, muito mais abundante ainda são as consolações por meio de Cristo. Ou seja, se você tem as lutas do ministério, as lutas da caminhada cristã, muito maior é o que Deus tem para te dar. Muito maior é o consolo que Deus tem para te dar. Por isso que eu não temo. Eu, domingo, trouxe uma mensagem, quando eu gravo esse vídeo, eu trouxe uma mensagem, domingo à noite, de Páscoa, a essa época que eu gravei o vídeo, e eu estava falando uma coisa, não é prepotência, é um fato, eu não temo o inimigo. Como diz um ditado, e se eu errar, vocês depois me consertam aqui nos comentários, Deus é feito para amar, o diabo é feito para respeitar. Eu ouvi isso quando era pequeno, alguma coisa parecida. O diabo não foi feito para você se respeitar, nem para você temer. Eu não temo o diabo. Eu não temo o que ele possa fazer comigo. Eu não temo. Eu temo perder minha comunhão com o Senhor. Eu não tenho medo do diabo. Assim que eu tenho que exercer o meu ministério de acordo com o que Deus me deu. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eu não posso esconder meu talento. Eu tenho que multiplicar o meu talento. E eu não vou ter medo de Satanás. Eu não vou ter medo da retaliação do inimigo. Eu vou ter medo de estar fora dos caminhos do Senhor, de estar fora do centro da vontade dele. Aí sim eu vou ter medo. Porque a Bíblia está dizendo em 2 Coríntios 1,5 que a nossa consolação sobeja vai muito além por meio de Cristo. E o último versículo que nós vamos trazer hoje
Está em Apocalipse 7, 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma, nem coisa alguma. Eu botei aqui nem calma alguma, eu errei. Nem o sol, nem coisa alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia como para fontes de águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7, 16 e 17. Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para um viver com Cristo, em que Ele vai nos apacentar, em que Ele nos servirá de guia, que Ele nos dará fontes de água viva e que Ele vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Sabe o que é se limpar dos nossos olhos toda a lágrima? Que eu entendo, eu, pastor Daniel, entendo. Chegou o momento dele curar nossa alma, as dores da nossa alma. Então agora, nós vivemos nessa luta. Sim, Deus proveu e quer felicidade para nós. Mas há momentos tristes, não há momentos tristes? Como eu falei para vocês, há momentos de grandes e pequenas vitórias, há momentos de pequenas derrotas. Há momentos tristes na nossa vida, há momentos de tribulação. Eu falei ondas, cachoeiras e vagalhões. Volto lá no meu videozinho, tá lá, procura aí no vídeo que tá lá, logo os primeiros vídeos, quando eles vêm para a nossa vida. Momentos parece que tudo se rui. Toda a estrutura ela vai embora. Mas Deus está dizendo, olha, se aqui você está vivendo essa luta, eu quero dizer para você, o seu destino final é, eu vou estar com você, eu vou apacentar você diretamente. E as coisas que são da sua alma, que você pode pensar até que não tem solução, e nós estamos aqui trabalhando, mostrando para você que tem já, desde já, vai ter solução sim. Porque vai ter um momento que Ele vai cuidar das coisas da nossa alma. Assim, eu gostaria de fazer esse resumo com vocês. Que nós possamos entender, tenha ficado bastante claro, que eu para ter refrigério na minha alma, não bota isso no automatismo, não coloque isso no automatismo na tua vida. Não coloque isso de forma automática, Deus tem que fazer isso porque a palavra diz e acabou. Isso vem de um relacionamento com Ele. E qual é o relacionamento com Deus? Eu vou ser mais específico. Quem atua hoje? O Espírito Santo. Vem de um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo. Então você pergunte a Deus por que isso não acontece na sua vida, se você não tem buscado esse relacionamento com Ele. Não é um automatismo. É um buscar a Deus. É um buscar um relacionamento com o Espírito Santo. E você vai ver todo o consolo dEle, todo o conforto dEle, toda a ajuda dEle, todo o guiar dEle em sua vida. É uma relação de troca, é uma aliança, é um viver com o Senhor. E não simplesmente sentar e dizer assim, como filhos mal criados, eu quero porque está escrito que é direito meu e eu quero. Não. É um relacionamento com Deus. Assim que eu espero nessa lição ter mostrado para você que sim, há caminhos para que você tenha sua alma refrigerada, feliz. Que esses caminhos não vão ocultar, não vão deixar de vir os problemas, as tribulações e as lutas. Mas que quando elas vierem, você vai ter base sólida dentro da palavra para continuar fixado, olhando para Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo guiado por Ele, porque Ele te guia justamente para Jesus, Ele te guia em toda a verdade. E assim você tem a provisão dentro da palavra, o Espírito Santo dentro de você, para vencer essas lutas e, mesmo que tenha tribulações, mesmo que tenha momentos difíceis, mesmo que tenha lutas continuadas, e eu tenho, porque autismo não é doença, autismo é condição. A pessoa nasce pela medicina, a pessoa nasce autista, morre autista, não tem cura. Então quem está falando para você é alguém que também tem luta continuada, mesmo com lutas continuadas. Eu sou feliz com meu Senhor, porque eu não me guio por vistas, eu olho para o meu Senhor. Tenha isso em mente, eu espero que você tenha sido tocado, que você tenha aprendido, eu espero que você possa usar melhor esse trecho do Salmo 23, outros trechos que estão na palavra,
para realmente ter a sua vida mudada, transformada, porque eu desejo o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus deseja, que você seja feliz e completo no Senhor. Deus te abençoe.